Hoje nós vamos falar sobre o Tosa Inu. Esse cão foi criado para ser um poderoso combatente com coragem sem limites, capaz de vencer qualquer luta. Essa raça de origem japonesa tem uma longa história como cão de luta. É um adversário imbatível até hoje nas arenas japonesas. É o cachorro samurai. No ocidente, onde as rinhas de cães são proibidas, é utilizado como cão de guarda, conhecido pela sua grande lealdade e surpreendente agilidade. Esse vídeo foi pedido por muitos inscritos, então espero que o Roberto Saldanha, o João Pedro Borelli Alves Franco, o Gerson Correia, o Paulo Gamer, o Mr. Shelby, o Dralien Play Games, o É Isso, o Alexandre P., o Vladimir Paulo Matama gostem desse vídeo. Esse vídeo foi feito para vocês. E se você também quiser um vídeo feito em sua homenagem, inscreva-se no canal e comente aí embaixo qual raça você gostaria de conhecer. E pessoal, fazer esses vídeos envolve muito trabalho e pesquisa. Então, se você puder contribuir com o canal, faça um Pix de qualquer valor para ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez melhores e com mais frequência para vocês. Nossa chave Pix é canalvideozeira@gmail.com. Qualquer contribuição ajuda muito. E não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que também gosta de cães de guarda e de se inscrever no canal. Comente aí embaixo se você também gostaria de uma playlist só de raças japonesas. Solta a vinheta. Olá, eu sou Andrea e esse é o Tosa Inu. Esse cão de forte constituição, grande coragem e lealdade foi aperfeiçoado ao longo de séculos no Japão com o objetivo de se tornar um cão implacável para lutar com outros cães. Há muitas teorias sobre o surgimento do Tosa Inu, mas nenhuma delas é confirmada. O que se sabe é que a raça foi desenvolvida a partir do cruzamento de várias raças a fim de que se modificasse uma raça nativa japonesa que já existia, o Shikoku Ken. O objetivo era formar um combatente implacável, capaz de derrotar qualquer outro cão. Esses cruzamentos teriam sido realizados entre 1868 e 1912. A história do Tosa Inu é a seguinte: em 1852, os britânicos chegaram às terras japonesas, trazendo com eles mastins que até então eram desconhecidos pelos orientais. E aí os Akitas e os Shikokus Kens começaram a perder as lutas para os cachorros ingleses. Para quem não sabe, antigamente os ingleses eram fãs de lutas caninas. Entre os séculos 13 e 18, cada cidade inglesa tinha o seu próprio ringue de luta. Para se ter uma ideia, os cães de luta ingleses eram tão sanguinários que nem a dor os detinha. Eles eram selecionados para que apresentassem coragem sem limites, grande instinto de agressão e ferocidade extrema. E aí ficou feio para os cães japoneses. As raças japonesas passaram a ser derrotadas. Então, para criar uma raça capaz de vencer as britânicas, os japoneses começaram a realizar cruzamentos para criar um oponente imbatível. Acredita-se que em 1862, o Shikoku Ken foi cruzado com bulldogs para adquirirem mais agilidade. Eu sei que quando pensamos em bulldogs, agilidade é a última qualidade que vem à cabeça, mas na época, os exemplares de bulldogs eram mais ágeis que os atuais, porque possuíam as pernas um pouco mais compridas. Por volta de 1864, foram feitos cruzamentos com pointers alemães de pelo curto, também com o objetivo de acrescentar mais agilidade. E por volta de 1924, foram feitos cruzamentos com dogs alemães para aumentar o tamanho dos tosas. Há quem diga que foram acrescentados São Bernardos para aumentar ainda mais o tamanho dos exemplares, e também Bull Terriers pela agressividade, mas essa tese não é confirmada. Após 1925, o padrão da raça foi fixado, não ocorrendo nenhum outro acréscimo de outras raças. Em 1930, um clube foi fundado no Japão com a finalidade de preservar as características da nova raça. A raça foi oficialmente reconhecida pela FCI em 1982 e ainda hoje não é muito comum fora do Japão, onde ainda é usado
usado em rinhas com outros cães. Lá, há campeonatos regulamentados, permitidos pelas autoridades, com regras muito específicas. Apesar disso, a Federação Canina Japonesa e o Clube de Sinofilia Japonês se posicionam contra a luta de cães. Ao contrário do que ocorre em lutas clandestinas, nas lutas japonesas os cães não lutam até a morte. Eles escutam os seus donos o tempo todo durante a briga e com um simples comando ou com a mudança do tom de voz param a batalha para serem reposicionados ou para que encerrem a agressão. Esses são cães implacáveis em uma briga, porque além da tenacidade possuem uma altíssima tolerância para a dor, selecionada ao longo de muitos anos de brigas. O nome Tosa Inu advém da região de onde a raça surgiu. Em 1878, durante a era Meiji no Japão, as rinhas de cães ocorriam principalmente na ilha de Shikoku. O nome Tosa deriva da cidade de Tosa, que fica nessa ilha. Inu, por sua vez, em japonês, significa cachorro. Então, Tosa Inu significa literalmente cachorro da cidade de Tosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses cães só podiam ser encontrados no Japão e o número de exemplares diminuiu muito, quase levando à extinção dos Tosas. Isso porque eles estavam sendo mortos a fim de que se utilizasse a sua pelagem para enfrentar o frio. Depois da guerra, muitos exemplares foram levados para os Estados Unidos, iniciando a geração de uma nova linhagem de cães. Vendo esse movimento de tosas que estavam sendo levados para os Estados Unidos, o governo japonês decretou a total proibição de que os tosas saíssem do país, promovendo a raça ao patamar de tesouro nacional. Entre 1945 e 1986, os tosas foram usados no Japão exclusivamente para a luta, sem que houvesse qualquer preocupação com as características físicas da raça, havendo foco apenas no temperamento agressivo. O objetivo era criar exemplares que pudessem ser usados nas rinhas e não em shows de beleza. Enquanto isso, aqueles tosas que foram levados para os Estados Unidos antes da proibição japonesa começaram a se desenvolver. Os criadores americanos tinham como principal preocupação a manutenção das características morfológicas da raça, usando esses animais como cães de guarda. Entre 1986 e 1991, os primeiros tosas chegaram na Europa. Os primeiros canis estavam na Holanda, na Espanha e na França. Nessa época houve muita dificuldade para se desenvolver a raça em terras europeias, porque havia baixa quantidade de exemplares, muitas vezes tendo que se recorrer à consanguinidade. Mas aos poucos a raça começou a se disseminar por toda a Europa. A fim de que a raça fosse aprimorada e também com a finalidade de evitar a consanguinidade, muitos criadores passaram a fazer cruzamentos dos tosas com raças diferentes. Por isso é possível observar uma variedade de tipos diferentes de tosas inus. Alguns são mais altos e esguios, outros mais pesados e baixos, de acordo com o tipo de cão que foi misturado à raça. De 1991 a 2004, houve uma mudança com a criação do Tosa Inu em países do leste europeu, como República Tcheca, Romênia e Polônia. Muitos desses criadores conseguiram bons resultados no aprimoramento da raça, enquanto que outros, priorizando o lucro, acabaram por gerar ninhada atrás de ninhada, sem qualquer preocupação com as características da raça, muitas vezes comercializando exemplares atípicos e com problemas de saúde e personalidade. Por isso é importante tomar cuidado quando você for adquirir um exemplar de Tosa Inu. Por ser uma raça rara no mundo todo, é difícil conseguir um exemplar aqui no Brasil. Se você quiser muito um Tosa Inu, talvez tenha que recorrer à importação. Lembrando ainda que hoje é possível sim importar um Tosa Inu diretamente do Japão, mas não pense que isso garante pedigree do exemplar. Isso porque, como eu já expliquei, em terras japonesas, a preocupação não é manter o padrão da raça, mas sim conseguir cachorros com mais chance de vencer lutas. Por isso, há tosas no Japão que fogem totalmente às características do padrão estabelecido pela FCI. E como deve ser a aparência desses cães? Os tosas devem ser cães imponentes, de grande tamanho, força e habilidade, que ao mesmo tempo possuem uma excelente agilidade. A estrutura do cão deve ser robusta e com uma cabeça forte. Quando você vê um tosa, deve ter a impressão de um cão imponente, robusto e confiante.
Agora, atenção, dizer que um cão deve ser imponente significa que ele deve possuir uma boa estrutura muscular e não que deve ser demasiadamente pesado ou gordo. Embora exemplares muito grandes ou pesados tenham uma aparência impressionante, em uma briga eles sucumbiriam muito rápido, por isso se preza pela agilidade e força da raça. Aqui no canal nós não apoiamos qualquer tipo de luta, mas como as lutas fazem parte da história dessa raça, exemplares muito pesados sairiam do padrão do que é considerado ideal. No Japão, os cães são classificados por faixa de peso para as lutas, mas o padrão da raça não faz essa diferenciação, apenas indicando que o peso dos machos deve variar de 65 a 85 quilos e o das fêmeas de 45 a 65 quilos, mas não há limites de peso máximo ou mínimo, desde que os exemplares se mantenham harmoniosos. A altura mínima na cernelha para os machos é de 60 centímetros e para as fêmeas 55 centímetros. Não há limites para a altura máxima, mas a gente pode dizer que a altura média de um Tosa Inu costuma ser de 77 centímetros nos machos e 69 centímetros nas fêmeas. As fêmeas costumam ser cerca de 3% mais compridas do que os machos. A pelagem é curta, mas densa. As cores podem ser vermelho, fulvo, apricot, preto e tigrado. Pequenas marcas brancas no peito e pés são permitidas, mas não são permitidas manchas no pescoço. Os olhos devem ser pequenos e de cor castanho, penetrantes e intimidantes. No Japão, sempre se buscou cachorros com olhos de tonalidade escura, porque olhos claros lá são associados à má sorte. Por isso, os cães de olhos claros muitas vezes eram abatidos. Os filhotes normalmente nascem com olhos azuis ou acinzentados, mas conforme vão crescendo, seus olhos vão ficando escuros. Os olhos de cor amarela ou que sejam claros são considerados uma falta grave segundo o padrão da raça. Uma curiosidade é que apesar de a raça ter sido criada para a luta, suas orelhas nunca foram cortadas. Elas devem ser caídas do lado da cabeça e não devem ser muito longas ou curtas. Os Tosas devem possuir uma pele solta na região do pescoço. Essa é uma característica típica de cão de luta, porque essa pele solta, que forma uma espécie de papada, permite ao cachorro se movimentar e morder seu oponente, mesmo enquanto estiver sendo mordido nessa região. Se você der uma olhada no padrão da raça estabelecido pela FCI, vai verificar que ele não é muito específico com relação à aparência dos Tosas. Por isso, é possível encontrar exemplares mais amastinados e outros de maior tamanho, similares ao dog alemão. O Tosa Inu é uma raça desenvolvida para a luta com cães, mas isso não significa uma personalidade desequilibrada e agressiva. Mas, se os Tosas forem provocados, eles não vão fugir ou se retrair. Eles não devem demonstrar timidez ou medo. Afinal, esse foi um cão criado para o combate, que não vai tolerar animosidade. E provavelmente vão levar a melhor, porque, como eu disse, os Tosas têm uma tolerância muito alta para dor. O Tosa foi selecionado por anos para lutar em silêncio e para esquecer rituais de hierarquia estabelecidos entre os cães. Se ele se deparar com um cão que se coloca em posição de submissão, mesmo assim, ele ainda é capaz de matar seu oponente. O Tosa tem como principais características da sua personalidade a paciência, compostura, ousadia e coragem. Eu destaco principalmente a coragem, pois como a raça foi criada para luta com cães, o Tosa pode ser ameaçado, provocado, mas nunca demonstra medo. Ele não foge de um desafio. Devemos lembrar que o Tosa possui genes do Shikoku, o que faz com que seu caráter se assemelhe ao de outras raças japonesas, como o Shiba ou a Akita. Por isso, ao mesmo tempo em que ele é um cão valente e tenaz, ele é independente e pode ser um pouco teimoso. Portanto, não é um cachorro para qualquer um. O Tosa não aprende através da punição, da força ou do domínio. Em vez disso, ele tem um caráter que responde muito bem ao reforço positivo e a sua educação deve ser baseada na busca de colaboração, não na submissão. Como cão de companhia, eles são muito carinhosos com as pessoas que amam, mas são um pouco reservados com estranhos. Quanto à saúde, essa raça em geral goza de boa saúde e não possui doenças hereditárias. No entanto, devido ao seu tamanho, pode vir a sofrer de displasia de quadril e torção gástrica. Sua expectativa de vida
vai de 10 a 12 anos. Como eu já disse, o Tosa ideal é um cão de grande porte, mas dotado de excelente agilidade. Por isso, ele deve viver em um ambiente em que possa se exercitar diariamente. Em geral, eles não são cães muito energéticos. Brincadeiras com outros cães e passeios diários suprem suas necessidades de exercício. O Tosa Inu é um cão criado para brigas, mas graças ao seu físico imponente e lealdade, é uma raça que conseguiu sobreviver à proibição da rinha de cães e provou seu valor como excelente cão de guarda e companheiro. E aí, você gostou do cão samurai? Comente aí embaixo e nos conte qual outra raça você gostaria de conhecer. Até mais!